Glória a Deus. Trouxeram as Bíblias, como diz o nosso pastor Augusto. Isso. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis 17. Uma noite, a gente vem do trabalho, vem um pouquinho cansado, vem muito cansado, mas com alegria e prazer de pregar a palavra de Deus, alegria e prazer de estar na casa de Deus, amém? Fico muito feliz porque pela manhã a gente está orando, domingo de manhã, quarta-feira, daqui a pouco a gente também vamos estar orando. E o apóstolo Ezequiel que fala, né? Oração e canja de galinha não faz mal a ninguém. Muita oração, como o pastor Augusto fala, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Amém? Então abra sua Bíblia, né? Você já abriu aí em Gênesis 17, versículo 1. É uma palavra de Deus muito boa para você e para mim. Eu e você vamos nos identificar muito com essa palavra. Fique atento. Fique atento. Eu e você vamos nos identificar muito com essa palavra. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão, o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e te farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência, só até o versículo 8, dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Uma palavra de Deus para Abrão. E o nome dele ainda era Abrão. Abrão significa pai de extraordinárias nações. Só um minutinho. Abrão significa pai exaltado. E Abraão significa pai de uma multidão. Então, Abrão significa pai exaltado. E Abraão significa pai de uma multidão. Glória a Deus. Amém? Então a gente vê nesse texto aqui, a gente vê a história de Deus com Abraão, mudando o nome dele, né? De Abrão para Abraão. E a gente vê também nesse texto as promessas que Deus faz para ele. Deus faz inúmeras promessas de multiplicar a sua descendência, né? Deus faz promessa e cumpre de
mudar o seu nome, acrescentar mais no seu nome, Deus faz várias promessas para Abraão. E essas promessas que Deus faz, tudo se cumpriu. Mas o que me chama a atenção é no versículo 1, que ele diz assim: anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Anda na minha presença. Se você andar na minha presença, para você andar na minha presença, ser perfeito. Para andar na minha presença, não pode ser de qualquer maneira. É como diz em Mateus 5, versículo 48, né? Sede perfeito, como o vosso Pai é perfeito. Abra lá em Mateus 5, 48. Mateus 5, 48. Diz assim a palavra de Deus: portanto, sede vós perfeitos, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essa mesma orientação de Jesus para os seus discípulos, também é a orientação de Deus para Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Glória a Deus. O que nos chama também a atenção, as promessas que Deus faz sobre a vida dele. As promessas que Deus faz sobre Abraão, todas se cumpriram. Quando eu e você andamos na presença de Deus, todas as promessas dele para mim e para você se cumprem. Se a gente se afastar da presença de Deus, fica difícil de que as promessas dele se cumpram em nossa vida. Entendeu? São promessas que Deus faz a ele. Mas Deus, ele é bem claro: anda na minha presença. E Abraão andou na presença de Deus. E as promessas de Deus se cumpriu na vida de Abraão, que depois tornou-se o nome Abraão. Amém? Glória a Deus. Então, todas as promessas que Deus tem para mim e para você, é necessário, é expressivo, que eu e você andamos na presença dele. Amém? Andei estudando um pouquinho, pesquisando na Bíblia, como eu pesquisei de Abrão, pai exaltado, como eu pesquisei de Abraão, pai de multidões. Andei pesquisando e fiquei vendo homens que andaram com Deus. Em Gênesis 5, versículo 1 em diante, pode abrir. Em Gênesis 5, versículo 1 em diante, a gente vai ver ali uma genealogia da descendência de Adão. Eu fiquei assim analisando, aquilo me chamou a atenção. Fiquei analisando os descendentes de Adão. Você pode botar os olhos, daqui a pouco vamos ler. Os descendentes de Adão, só 2, eu vou citar, pode esperar que eu vou citar, de Gênesis 5 todo, só vai falar de um, só um, que é Enoque. Você põe os olhos aí, 23 a 24, e diz que Enoque andou com Deus. Pode ver, 23 e 24. E no capítulo 6, versículo 9, você vai ver Noé. Que Noé também era descendente de Adão. E você observar na genealogia, da geração, né, de todos que são daquela linhagem de Adão,
né, daquela época, você vê Enoque, no versículo 23 e 24. Se você observar, pode ir observando, quantos que eu vou falando, você pode observar. Os outros versículos anteriores vai falando de vários nomes dos filhos de Adão, mas não cita que eles andaram com Deus. Pode botar os olhos. Não cita. Ou em casa você pesquisa. Não cita que eles andaram com Deus. Só fala de Enoque, no versículo 23, 24 em diante. Inclusive teve filhos de Adão que viveram mais do que Enoque, mas a Bíblia não diz que eles andaram com Deus. Pode botar os olhos, você vai ver aí. Aí no capítulo 6, versículo 9, fala que Noé também andou com Deus. E Noé, segundo a Bíblia, do capítulo 5 ao final, Noé é o último. Pode ver. No último versículo fala que é Noé. Noé é o último. E no capítulo 6, versículo 9 fala: Noé andou com Deus. É raro. Isso me chamou a atenção. Me chamou muita atenção. E eu fiquei: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? Né? Gênesis 5, versículo 22 e 24. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aí você vê lá nos outros versículos anteriores, não vou ver. Você vê Sete, você vê outros filhos dele, Cainã, nenhum deles você vai ver que a Bíblia não diz que andou com Deus. São descendentes de Adão. Não diz, só fala Enoque e Noé. Me chamou a atenção. E eu, Senhor, o que o Senhor está querendo falar conosco? O que o Senhor está querendo trazer para nós? Quarta-feira a gente vem para aquele lugar e a gente se humilha, a gente ora, a gente chora. Aí Deus me levou a Ezequias, se eu não me engano, Ezequias, segundo livro de Reis, 20, versículo 2 ou 3, se eu não me engano. Ezequias também, no momento que ele recebe a notícia de Isaías que ele iria morrer, a Bíblia diz que ele se inclina para a parede e ele diz bem claro: Senhor, lembra-te, Senhor, que andei diante de ti. Ele fala isso. Lembra, Ezequias, abre aí por favor, segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis 20. Versículo 2 e 3. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti. Vê se não está escrito isso aí. Andei diante de ti. Ele recebe uma notícia de um profeta, e o profeta, quando ele traz a notícia de Deus, é tremendo. Acontece. E era a respeito de uma doença que ele tinha e que ele iria falecer. Ezequias põe o rosto para a parede e ora e coloca essa situação diante de Deus. E a Bíblia diz nos outros versículos que Deus poupou Ezequias e acrescentou ele mais 15 anos de vida. Aí agora estou entendendo. Por que esses livros? Por que esses versículos? Quem anda diante de Deus, quem anda diante de Deus, quem anda com Deus, as promessas de Deus
se cumpre. Quem anda diante de Deus, as promessas de Deus se cumprem na minha vida e na tua vida. Quem anda diante de Deus tem salvação. Quem anda diante de Deus tem promessas de cura. Quem anda diante de Deus tem vida de oração. Quem anda diante de Deus tem prazer em evangelizar. Quem anda diante de Deus tem prazer em evangelizar. Porque o amor de Deus habita nele. E ele anda com Deus. Então ele quer transmitir esse amor para as pessoas. Entendeu? Se eu ou você não gostamos ou não queremos evangelizar, tem alguma coisa aí que não está legal. Entendeu? Porque quem anda com Deus tem prazer em evangelizar. Amém? Glória a Deus. É uma palavra assim para a gente, né, despertar. Quem anda com Deus tem vida de oração, tem vida de clamor, tem vida de intercessão, tem vida de súplicas. Escola bíblica dominical, aí a gente aprende, né, pastora? Aí a gente aprende o que é súplica, o que é oração, o que é intercessão, o que é clamor. A escola bíblica dominical, a gente aprende. Às vezes a gente vai pregar, nem sempre a gente tem um tempo para explicar tudo bem detalhadamente. A gente quer aproveitar o melhor de tempo, leva a mensagem e depois a gente orar. Tenho sido muito abençoado a minha vida e da minha família com oração. Oração significa que você anda com Deus. Às vezes a gente vem cansado do trabalho, vem cansado do colégio, do curso, mas vale a pena. Vale a pena. Tem dia que às vezes você não consegue. Você até passa pela igreja, você, Senhor, não dá, hoje tá brabo. Você passa. Às vezes você não está bem. Você está dodói, tem que ir para casa, se cuidar. Domingo eu estou aí. Mas quem tem vida com... Quem anda com Deus, tem vida de oração. Depende de Deus. É orando, é clamando, é no trabalho, é em casa. É clamor. Amém? Glória a Deus. E o mais importante agora, que eu anotei: quem anda com Deus são só esses aqui, ó. São os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Só esses que andam com Deus. É os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, sangue de Jesus. Porque um tempo gostoso desse, né? Tudo que o mundo quer, né? Tá vendo a televisão, tá tomando alguma coisa por aí. E os lavados e remidos pelo sangue de Jesus estão aqui em comunhão, estão na Igreja Batista, estão na Universal, estão na Assembleia de Deus, nessa hora clamando, orando, buscando a Deus, se entregando para Deus, orando, se humilhando diante de Deus. Só os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? É eu e é você e é os seus familiares. Quando a gente se ajoelhar ou ficar de pé para orar, coloca os seus familiares na oração, interceda por ele, interceda, hein? Se ele estiver num momento
muito difícil, entre vida ou morte, levante um clamor, peça um clamor. Amém? E se você estiver vivendo um momento, né, o seu familiar, bom, gostoso, ore em agradecimento ao Senhor. Ore agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estou empregado. Obrigado porque eu estou com saúde. Obrigado porque minha família está na igreja, está firme. Você agradece a Deus. Tem vários motivos para a gente orar, para a gente se expressar diante de Deus. Quem anda com Deus são os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aplauda ao Senhor bem forte por essa palavra. Diácono Júnior, por favor. Toda a honra, toda a glória ao Senhor.